Fala pessoal, sou o professor Leonardo do Inglês Tático e hoje eu acompanharei você neste assunto que costuma cair bastante nos concursos militares e até mesmo caiu mais de uma vez na ESA, que é o verbo to be. Mas antes de nós começarmos a olhar as suas conjugações, como que ele funciona na forma afirmativa, como que ele se comporta na forma negativa, interrogativa, até mesmo alguns aspectos sobre a idade, vamos primeiramente conhecer o porquê que esse verbo ele é tão falado, ele é tão famoso, porque a partir do momento que nós conhecemos as três características do porquê o verbo to be é tão falado, nós então vamos dar uma aprofundada geral na língua inglesa, por exemplo, nós vamos entender melhor o porquê que o verbo to be ele vai para negativo ou vai para interrogativo, até mesmo alguns aspectos do simple present e do present continuous. Então vamos lá, qual é a primeira característica do porquê o verbo to be ele é tão falado? E eu acho que essa até você já sabe, né? Primeiramente, é porque ele significa dois verbos super importantes na língua portuguesa, que é o verbo ser e o verbo estar no tempo presente. Então essa é a primeira característica, né? Nós utilizamos esses dois verbos aí com bastante frequência no dia a dia para falar, por exemplo, eu sou legal, eu estou bem, enfim. Então essa é a primeira marca do verbo to be. Essa é a primeira característica. Por que ele é tão falado? Porque ele nos apresenta dois verbos super importantes na língua portuguesa. E qual que é a segunda? Bom, nós costumamos dizer que o verbo to be ele é o único verbo independente da língua inglesa. Como assim independente? Porque olha só, quando eu falo que o verbo to be é independente, eu quero dizer que ele vai para a interrogativa, que ele vai para a negativa sem precisar de um verbo auxiliar. Todos os outros verbos na língua inglesa, todos os outros, com exceção do verbo to be, eles precisam de um verbo auxiliar, o verbo to be não. Por isso que eu falo que ele é um verbo independente. Como assim? Por exemplo, uma frase aqui, ó. Se eu falar assim, ó, I am a teacher. Eu sou um professor. Bom, essa aqui está na frase afirmativa. Se eu quiser, por exemplo, passar essa frase para interrogativa, eu não preciso de um verbo auxiliar. Eu pego esse am aqui e coloco ele aqui para o começo. O próprio verbo to be ele vai para a interrogativa, ele vai para a negativa sem precisar de um auxílio. Ok? E qual que é a terceira característica dele? É que ele também ele é criador de tempos verbais. Como assim? Olha só. Vamos supor então essa frase aqui, olha. Eu jogando bola. Eu jogando bola, você para e pensa, tem alguma coisa de errado aí. O erro, a estranheza dessa frase é porque não dá para nós nos localizarmos no tempo. Por exemplo, não dá para saber se eu estava jogando bola, se eu estou jogando bola ou se eu estarei jogando bola. Agora, quando eu coloco o verbo to be aí, por exemplo, eu estou jogando bola, eu acabo de criar um tempo verbal chamado exatamente present continuous, ok? Então, o verbo to be ele também é criador de tempos verbal. Então, essas são as três características do porquê o verbo to be é tão falado. Então, a primeira, ele significa o verbo ser e o verbo estar. A segunda, ele é um verbo totalmente independente. E a terceira, que ele cria tempos verbais. Então, agora que nós já sabemos, né, o porquê que esse cara é tão falado e a importância dele, vamos ver então como é a conjugação desses caras basicamente nessas três formas principais que mais costumam cair nos concursos militares, que é a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, vamos primeiro então saber a forma afirmativa dele no tempo presente. Então, para nós conjugarmos o verbo to be no tempo presente, nós precisamos então de sujeitos. Então, vamos lá. Então, temos os sujeitos aqui. Então, nós temos o I, que é o sujeito da primeira pessoa do singular, que significa eu. O you, que significa você, da segunda pessoa do singular. O he, o she e o it, que significa ele e ela. O we, you e o they, que significa nós, vocês e eles. Ou elas, né? Eles são, eles estão, elas são ou elas estão. Ok? Então, temos aí os nossos sujeitos. Agora, como que nós conjugamos, então, o verbo to be de acordo com os sujeitos? Então, para o sujeito da primeira pessoa do singular, o I, nós temos, então, o verbo to be correspondente, que é o am. Então, o verbo to be no tempo presente, ele se apresenta dessa seguinte forma. É o am, o are e o is. Então, esses são os verbos to be no tempo presente. Nós temos três formas para ele no tempo presente, que é o am, o are e o is. Que nós estamos vendo aqui. Então, ó, o you, da segunda pessoa do singular, para nós conjugarmos, nós precisamos do are. E é óbvio, né? Por exemplo, tá lá na prova assim, tá lá
uma lacuna assim, aí, sei lá, tem o you aqui, aí nas alternativas tem o am, o is, e você não, lógico que você não vai marcar assim, pelo amor de Deus, né? Colocar o is ou am aqui, porque você sabe que essa não é a conjugação do you. Você acabou de ver aqui que a conjugação do you é o are. Então, colocar esses verbos to be aqui na lacuna está completamente errado, e a gente vai ver mais pra frente algumas questões de exemplo aqui que eu vou trazer para você. Então, na terceira pessoa do singular, nós temos he, you, she, it. E nas pessoas do plural, que é o we, you e o they, nós temos então o are aqui para conjugarmos, ok? E um outro detalhe aqui, você pode estar vendo aqui, olha, eu sou, eu estou, que significa I am. Na tradução para a língua portuguesa significa eu sou, eu estou, mas qual que a gente vai utilizar corretamente quando nós utilizamos um ou outro? Simples, depende do contexto. Por exemplo, se eu falo assim, olha, como eu disse anteriormente, I am a teacher. Ou se eu escrever assim, ó, I am tired. Aqui, qual que seria a melhor tradução aqui na primeira frase? Eu sou um professor ou eu estou um professor? É claro que é eu sou aqui na primeira frase, né? E na segunda? I am tired. Eu sou cansado ou eu estou cansada? Claro que aqui na segunda é eu estou cansado. Então a tradução vai depender do contexto, ok? Então, essas aqui são as conjugações do verbo to be para o tempo presente com seus respectivos sujeitos. E vale lembrar também, por exemplo, supondo que alguém te pergunte assim, o que é o verbo to be? Aí você chega e fala, o verbo to be é o I am, é o you are, é o he is. Não? Tá errado. Por quê? Porque o verbo to be é o am, o are e o is. Se você falar I am, você está simplesmente falando o verbo to be com o seu pronome, que é o I aqui, ok? Então, esse aqui é o verbo to be na forma afirmativa, no tempo presente. Então é uma questão também de você decorar essa tabela e se familiarizar com ela, porque é assim que costuma cair nas provas, é um completar a lacuna que a gente vai até ver um pouco mais para frente. Então, agora que nós já acabamos de ver o verbo to be na forma afirmativa, vamos ver então algumas contrações dele na forma afirmativa e para que servem essas contrações. Simplesmente para nós deixarmos o diálogo mais rápido ou a escrita mais rápida na língua inglesa, e essas contrações costumam cair bastante em textos de provas, em questões e tudo mais. Então, a contração de I am, que significa eu sou, eu estou, é I'm. A contração de you are é your. A contração de he is é his. E por aí vai. She is, she's, it is, it's. Então, terminando aí, a contração de we are é o mesmo que falar we're. Ok? You are, your. They are, their, ok? Então essas são as contrações do pronome com o seu verbo to be, e é assim que eles costumam aparecer nas questões, eles contraídos. É a mesma coisa de falar, né? Aqui, ó, é o mesmo que dizer, né? Como está aqui do lado, isso é o mesmo que falar you are, ok? Só contraído. E agora vamos então ver o verbo to be na forma negativa. E como eu falei no início da aula, se o verbo to be é aquele verbo independente, então ele próprio vai para a negativa. Só colocando o not aqui na frente, ó, só colocar o not, que é o não. Coloca o not aqui na frente, que nós então formamos então o verbo to be na forma negativa. Aqui vocês já conhecem, né, que a gente acabou de ver, olha, esse trecho aqui, ó, na forma afirmativa, acabamos de ver nos slides anteriores, só colocar então um not na frente, que nós então formamos a forma negativa. Então, I am not significa eu não sou, eu não estou. E aqui, por exemplo, pulando aqui já para o último, olha, they are not significa eles não são, ou eles não estão, ou elas não são, ou elas não estão. Então, vai depender aí, né, do contexto e tudo mais, se você vai utilizar o gênero masculino ou feminino para falar eles ou elas, vai depender do contexto. O contexto que vai te dizer, mas o they aqui significa tanto eles ou elas, ok? Gostaria de dar um recado rápido antes de nós continuarmos com a videoaula. Se você quiser se aprofundar mais no edital de inglês da prova da ESA, nós temos um curso privado que te leva desde o básico até o avançado, até o nível de gabaritar a parte de inglês da prova da ESA. O nosso curso é 100% focado somente na prova de inglês da ESA. Nós temos módulo de vocabulário, módulo de revisões, módulo com simulados, questões inéditas, revisões não só para o vocabulário, mas também para a gramática. Nós temos mentorias de 24 horas, teoria, PDFs de cada teoria. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso curso privado focado na ESA, o link vai estar aqui na descrição ou nos comentários. Então,
É isso, essa é a forma negativa. E como que então a forma contraída do verbo to be na forma negativa? Então nós temos aqui, olha, I am not, que é o I'm not, you are not, que é o you're not, ou you aren't. Então nós temos então uma outra forma de aparecer a contração aqui do you are not. E por aí vai, olha. Então essas são as nossas, opa, pulamos aqui um pouco mais rápido, contrações aqui do verbo to be. E não muda muito se você parar para pensar, porque na afirmativa você já conhece, olha, na afirmativa é simplesmente essa parte aqui. Depois, contraída, né? Depois temos o not aqui e a contração deles é só essa seguinte forma aqui, olha. Pode aparecer dessa forma aqui ou essa forma contraída aqui do verbo to be juntamente com a partícula not. Os dois contraídos, que é o you aren't, he isn't, she isn't, aqui. It isn't, we aren't, you aren't e they aren't, ok? Então essas são as formas contraídas do verbo to be na negativa. Então, bora ver então uma questão aqui comentada para nós colocarmos em prática o que nós acabamos de ver. Então tenta fazer aí. Antes de eu comentar essa questão aqui, vamos lá, vou dar seu tempo aí, faz aí. Já fez? Vamos lá então, olha só. Treino tático, diamonds expensive, they cheap. Então, diamantes caros, eles baratos. Então vamos completar essa lacuna aí para que a frase faça um sentido, né? Então vamos lá, vamos completar essa lacuna com os verbos to be aqui. O que nós já podemos ver de cara aqui? Bom, aqui nós temos um sujeito aqui no plural. E a gente já viu nas conjugações do verbo to be que para o is aqui ele conjuga sujeitos no singular, que é o he, olha aqui, ó, que é o he, o she e o it. Esses sujeitos aqui da terceira pessoa do singular nós conjugamos com is. Com sujeitos no singular nós utilizamos o is. E aqui o sujeito está no plural. Então já vamos eliminar a letra C. E a letra D. O que nós podemos já eliminar de cara aqui também? Olha só. O they aqui. Olha o sujeito aqui. O they aqui. E olha só o verbo to be aqui da segunda lacuna. Isn't. Vamos parar por aí, né? Porque você sabe que o verbo to be que conjuga o they é o are. Então, só nos resta então a letra A e a letra B. Qual será então? Bom, aqui vai depender do contexto também que essa questão está nos passando. Então, por exemplo, diamonds are expensive. Se nós colocarmos aqui então, olha assim, o are e o are que para ser a letra B, percebe que o contexto não vai ficar legal, porque olha só, diamantes são caros, eles são baratos. Ué, eles são caros ou eles são baratos? Você se decide. Então, por esse motivo, a letra B está errada. Então, lógico que nos resta, então, o gabarito, letra A. Que aí encaixa, né, o contexto. Diamonds are expensive. They aren't cheap. Cheap. Então, diamantes são caros, eles não são baratos. They aren't cheap. Ok? Então, gabarito aí, letra A. Vamos então para a próxima questão aqui, treino tático. A frase I am a high school student. Na forma negativa é simples. O que a gente então falou, o que nós falamos então nos slides anteriores? Que o verbo to be, aquele verbo independente, só colocar então aqui na frente dele o not. Acabou, morreu a questão, só buscar na alternativa, olha. I not am, tá errado. Am I, interrogativa, ele quer negativa. I are, pelo amor de Deus, a conjugação está completamente errada aqui. I am not, olha, nós achamos aqui, olha, é a letra D, né? E o I is também está completamente errado, porque o is, ele conjuga os sujeitos da terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it. Gabarito, letra D. Vamos então conhecer então agora a forma interrogativa do verbo to be. E o que? Que nós falamos já no início da aula, o verbo to be é aquele verbo independente. Então, só basta nós deslocarmos o verbo to be lá para o começo da frase. Então, I am I? Eu sou, eu estou? You are you? Você é ou você está? Is he, is she, is it? Are we, are you e are they? Então, basta você deslocar o verbo to be lá para o começo da frase. Então, por exemplo, vamos colocar uma frase rápida aqui, olha. He is nice, ele é legal. He's nice. Legal, uma frase na afirmativa. E se eu quiser passar essa frase para a interrogativa, simples, pega o verbo to be e desloca ele lá para o começo. Toda frase na interrogativa, alguma coisa vai para o começo. Simples. Então, fica dessa seguinte forma. Ó. Is he... Opa, vamos lá. Nice. Então, temos aí, então,
o verbo to be na forma interrogativa. Então vamos então para mais um treino tático aqui. Então vamos lá. Hello, Maria. Paul. You a student? Então vamos lá, vamos lá. O que nós temos aqui então? Olha, um trechozinho aqui, olha, na interrogativa. E o sujeito aqui é o que? É o you. Ora, se o sujeito aqui é o you, então, por exemplo, na afirmativa, esse trecho aqui, olha, ficaria assim, ó. You are a student. Vamos lá. Opa. Vamos reescrever aqui, ó. Student. O que nós fazemos, então, com o verbo to be na forma interrogativa? Ele é aquele verbo independente, só colocar ele lá para o começo, ok? Porque o are, ele conjuga o pronome you. Então, basta colocar aqui, ó. Are you a student? Você é um estudante? Então, já vimos que, olha, já temos aqui como gabarito a letra D, olha. Já elimina aqui, ó, a letra D já como gabarito. E o I aqui, que é o sujeito eu, o verbo to be que conjuga ele, então, é o am. Hello, Maria. I am Paul. Are you a student? Olá, Maria. Eu sou o Paulo. O Paul, né? Não vamos traduzir o nome aqui, não, né? Eu sei que há contexto, né, por exemplo, de traduções de livros e tudo mais, que as pessoas traduzem nomes, né, para criar conexão, mas aqui não é o caso. Então, vamos falar Paul só, ok? Eu sou o Paul. Você é um estudante? Então, é isso. Gabarito, então, letra D. O verbo to be e a idade. Então, olha só, aqui costuma criar algumas confusões, principalmente para os falantes da língua portuguesa. Nós, falantes nativos da língua portuguesa, nos deparamos aqui então com uma idade. Qual que, na sua opinião, você acha que é o correto aqui? Seria falar Mary is 9 years old ou Mary have 9 years old? Para dizer que Mary tem 9 anos de idade. Bom, olha só. Para falar de idade, utilizar o verbo have é completamente errado, porque esse verbo have aqui, na língua inglesa, nós utilizamos ele para falar de posse, por exemplo. Eu posso falar assim, I have a cat. Eu tenho um gato, então eu possuo esse gato é meu. Então eu utilizo esse have no sentido de ter para falar de posse, agora para a idade não. Na língua inglesa, o raciocínio disso é porque não tem como você possuir a idade, porque simplesmente no outro ano você já vai ter uma outra idade. Então, esse é o raciocínio da língua inglesa. Mas para falar de idade, você tem que utilizar o quê, então? O verbo to be aqui para falar de idade, porque na língua inglesa, eles entendem que você não tem como possuir a sua idade, porque você é a sua idade. Você é a sua idade. Se você é a sua idade, então nós utilizamos o verbo ser aqui, né? Que é o verbo to be. Então, nós utilizamos o is aqui para falar de idade. Mary is 9 years old. Mary tem 9 anos de idade. Então, para falar de idade, nós utilizamos então o verbo to be. Então, fill up the blank correctly. Preencha a lacuna corretamente. Então, the house, 10 years old. A casa, 10 anos de idade. Opa, nós estamos falando então de idade. Obviamente que nós não vamos utilizar o have, nem o has. E o the house, como é it, alguma coisa aqui, né? Então, nós vamos utilizar o is aqui, né? Para nós concordarmos com o sujeito e utilizarmos o verbo to be corretamente para a idade. Gabarito, letra C. Vamos então falar agora do there mais o verbo to be. E aqui nós podemos até nos depararmos com outro problema para nós falantes nativos da língua portuguesa. Por exemplo, vamos supor essa frase aqui, olha. Vamos escrever essa frase aqui, olha. Ó, tem vamos utilizar um exemplo do gato. Ó, um gato lá fora. Lá fora. Vamos escrever assim, essa frase, assim, sabe? Não tem um gato lá fora, para nós entendermos aqui. Bom, você pode parar para pensar assim, olha, tem um gato lá fora. Esse tem aqui é o verbo have, é como que você pensaria, né, que poderia traduzir aqui, você fala assim, olha, o have a cat lá fora, outside. E aí você está errado, por quê? Porque o que eu te falei antes? Nós utilizamos o have nessa tradução de ter para remeter posse. Eu tenho uma casa, I have a house.
eu tenho um gato, I have a cat. Ou seja, nós utilizamos o have no sentido de posse. Mas nós não estamos falando que tem um gato lá fora no sentido de posse. Nós estamos utilizando aqui esse ter, no sentido existencial. Na língua inglesa, quando nós utilizamos para falar que tem alguma coisa lá fora, tem um carro no estacionamento, tem 3 pessoas sentadas lá fora, enfim, esse ter no sentido existencial, nós falamos na língua inglesa nesse sentido de há pessoas lá fora, há pessoas. Nós utilizamos o verbo haver para isso. Nós não podemos utilizar o verbo have para isso, porque ele só utilizamos em contexto de posse. Quando nós queremos falar da existência de alguém em algum lugar, nós precisamos então utilizar o there mais o verbo to be, sendo que esses aqui no tempo presente é o am, o is ou o are, ok? Então a tradução correta aqui para nós falarmos que existe um gato lá fora, que há um gato lá fora, que tem um gato lá fora, o correto aqui seria utilizar o there. E como um gato é no singular, então nós utilizaríamos um is aqui. There is a cat outside, ok? Então, essa é a ideia. Então, nós vamos ver algumas frases aqui para você pegar melhor a ideia. Então, vou apagar aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, there is a motorcycle on the street. Tem uma moto na rua, ou seja, há uma moto na rua, tem uma moto na rua. Mas esse tem aqui não é no sentido de posse, ok? É um sentido existencial, de existir. E para isso nós utilizamos o there mais o verbo to be, o is aqui, porque aqui está o sujeito que está no singular, ok? There are 2 girls at the mall. Há 2 garotas no shopping, ou seja, nós utilizamos aqui então o are, porque nós estamos falando de sujeitos aqui no plural. Há 2 garotas no shopping. Tem 2 garotas no shopping. Podemos também traduzir aqui, mas sabemos, né? Temos que saber que o tem aqui é o tem no sentido de existir, não no sentido de posse, para nós podermos utilizar o have, ok? Então, nessas situações aí, então, nós utilizamos então o there mais o verbo to be. Utilizar o have, então, iria ocasionar em erro. Então, nós vamos ver rapidamente as formas aqui. Por exemplo, na afirmativa, nós temos o there is ou there are. Na negativa, o there isn't ou there aren't. E na interrogativa, nós simplesmente colocamos o verbo to be lá para o começo da frase. Você já está familiarizado com isso. Então, vamos ver então alguns treinos táticos aqui para nós nos acostumarmos com essa ideia. Então, complete com there is ou there are as frases a seguir. Então, many people standing outside the movie theater. Então, muitas pessoas em pé do lado de fora do cinema. Então, vamos lá. Seria o there is ou there are aqui. Bom, o que nós temos aqui? Olha, muitas pessoas está no plural. Então, obviamente, nós vamos utilizar o there are. Existem muitas pessoas, há muitas pessoas do lado de fora do cinema. Então, nesse sentido existencial, nós utilizamos o there mais o verbo to be. Um último exemplo aqui. There is a small cat playing with some toys. Então, nós utilizamos aqui a letra A, porque eu até falei logo diretamente a resposta aqui, porque aqui está no singular e você já está calibrado nisso a essa altura do campeonato. Sujeito aqui no singular, então nós utilizamos o there com o verbo to be aqui no singular, gabarito, letra A. E é isso. Bom, se você gostou dessa aula aqui, quiser se aprofundar mais em detalhes da gramática, mais detalhes sobre outros assuntos do edital, sabe que nós temos um curso privado focado 100% na prova da ESA. O link vai estar aí na descrição para saber mais informações sobre o nosso curso. E se você quiser mais alguns outros vídeos em relação ao nosso edital da ESA e tudo mais, deixa aqui nos comentários. Então, te vejo então no próximo vídeo. Não se esqueça que o link aqui do nosso curso privado com mentoria 24 horas para a prova dela está aqui na descrição.